Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Martins Textual para lhes ajudar com a redação do Enem, que está chegando. Acredito que muitos estejam aí aflitos nesses pouco mais de 3 meses para o início da prova, que será no dia 13 de novembro, a primeira, que contém aí a nossa tão famigerada redação, e no dia 20, as demais provas. Bom, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que, se estiverem aí comprometidos, pegarem com afinco para estudar nesses últimos meses, sim, ainda é possível tirar uma excelente nota na redação do Enem, principalmente se você já estiver praticando. Bom, pessoal, então, dando continuidade às nossas aulas, como nós já estávamos aprendendo sobre o repertório sociocultural, eu fiz uma aula toda esmiuçada para quem quer saber aí o que é repertório sociocultural. Está aparecendo aí o link para vocês, é só acessar este vídeo e assistir. Hoje nós daremos continuidade falando do parágrafo, falando, ou melhor, da seção textual que contém os parágrafos chamados aí de desenvolvimento, né? O D1 e o D2. Então, nessa seção textual chamada de desenvolvimento, nós vamos ter 2 parágrafos e cada um deles apresentará elementos específicos que precisam existir para que a sua redação obtenha uma excelente pontuação. Hoje, então, nós falaremos do desenvolvimento, especificamente dos elementos tópico frasal e repertório sociocultural. Já temos aí uma parte bem aprofundada de repertório, hoje será apenas uma pincelada para vocês relembrarem o que é e também entenderem como fica esse repertório, né? Como fica o tópico, o repertório e os outros elementos que ainda estão dentro do desenvolvimento. Então, na nossa próxima aula, nós falaremos dos outros 2 elementos obrigatórios do desenvolvimento, que são a argumentação e o fechamento do seu texto, que é aí a reflexão crítica. Então, não percam a nossa próxima aula. Bem, então, vamos iniciar aqui essa parte do desenvolvimento. Vamos lá, pessoal. Falando aí, então, da estrutura do desenvolvimento, pessoal. O que é estrutura? O que significa essa palavra aqui, ó? Estrutura. Estrutura é a composição. É como está composta essa seção textual de desenvolvimento. Quais são, pessoal, os elementos? Vejam só, os elementos que compõem este desenvolvimento. Então, obrigatoriamente, para o seu texto receber uma excelente pontuação, em qual competência, pessoal? Na competência 2. Você precisa apresentar esses elementos obrigatórios. Primeiro, tópico frasal, que é o que nós vamos aprender a fazer hoje. Depois, o repertório sociocultural, que já temos um vídeo específico, mas eu ainda vou relembrar hoje. E nas próximas aulas, aí a argumentação, que é também chamado de contextualização do tema, e, por fim, a reflexão crítica, que é a conclusão do seu parágrafo, exatamente. Como eu já falei nas aulas de introdução, não é somente o seu texto que tem aquela conclusão lá no final, aquele último parágrafo, mas também cada parágrafo do seu texto contém uma mini conclusão, que seria aí o fechamento do parágrafo, porque o parágrafo ele é composto de uma sequência lógica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parágrafo apresenta essa sequência lógica, tá bem, pessoal? Então, como que ficaria isso na forma de um parágrafo? Ficaria mais ou menos assim. Temos, então, os conectivos, lembrando que aqui esse conectivo é obrigatório, né? O conectivo interparagrafal, falaremos disso nas aulas de coesão. Aí vem o tópico, ponto final continuativo. Vamos para um outro conectivo, já este aqui, intraparagrafal, ou seja, de dentro do parágrafo, para ligar os períodos. Depois, o repertório sociocultural. Temos outro ponto continuativo, outro conectivo. Meu Deus, para que tanto conectivo assim? Porque é necessário, é imprescindível que você não inicie um período sem um conector, tá certo? Isso aqui você vai pontuar na sua competência 4, que é a competência de coesão. E aí você vem com a contextualização do tema e outro conectivo, mas este aqui de conclusão.
Teremos uma aula específica para falar disso, tanto da conclusão, seção textual, quanto das conclusões que são aí de cada parágrafo, certo? E esse conectivo de conclusão que precisa estar aí, tanto na introdução, no D1, no D2 e na própria conclusão, que vai ter o seu conectivo inicial de conclusão e um outro lá no final, tá certo? Então, ao todo aí, você vai ter 5 conectivos de conclusão dentro da sua redação do Enem, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vejam só esse tema, que, se não me falha a memória, foi de 2020, tá certo? Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, lembrando que nós temos aqui dentro deste tema, temos aqui palavrinhas específicas, né? Que são aí os estigmas, vejam só, estigmas associados. Estigmas associados, pessoal, é a nossa expressão de comando. Lembram disso? Expressão de comando, que é o que eles mandam que a gente faça no nosso texto, tá certo? Então, aqui a expressão de comando, para quem não se lembra o que é, volte na nossa primeira aula sobre planejamento textual, que está tudo bem explicadinho lá. Aqui nós temos a nossa expressão-chave, né, ou palavra-chave. Então, aqui, ó, doenças mentais. Então, é a nossa expressão-chave. Então, expressão-chave. E, por fim, aqui, a sociedade brasileira, que é o nosso delimitador espaço-temporal, certo? Então, nosso delimitador espaço-temporal que é a sociedade brasileira, e quando? Nos dias de hoje, obviamente, que está aqui subentendido, né? Os dias de hoje. Então, a atualidade. Ok? Sendo assim, pessoal, vamos ver como ficaria aí este parágrafo de desenvolvimento com todos esses elementos obrigatórios. Vamos lá. Em primeira análise, o que é isso daqui, gente? O nosso conectivo interparagrafal, que está ligando o nosso D1 aqui com a nossa introdução, parágrafo anterior, tá certo? Então, lá, em primeira análise, é importante evidenciar a escassez de informações corretas sobre os transtornos mentais e suas formas de tratamento. O que é isso daqui em azul, pessoal? Isso daqui, gente, é o nosso tópico frasal. De onde vem esse tópico frasal? Ele vem lá da introdução, do nosso finalzinho da introdução, que nós chamamos de núcleo argumentativo 1, tá certo? Para quem não se lembra, volte às nossas aulas de introdução, estão aparecendo aí para você. Então, o nosso núcleo 1, ele vai servir para formar o nosso argumento do D1, do desenvolvimento 1. E qual é o argumento? É importante evidenciar a escassez de informações corretas sobre os transtornos mentais e suas formas de tratamento. Então, eu já sei do que o meu parágrafo vai falar. O que é esse tópico frasal? É o cérebro do meu parágrafo. É o cerne, a parte mais importante do meu parágrafo. Tudo que eu vou falar depois estará relacionado a esse tópico frasal, tá certo? Então, até esse primeiro ponto final, tópico frasal. Tudo que vem agora tem que ter a ver com isso. Tem que ter a ver com essa questão de a gente falar sobre essa falta de informações corretas, né? Que não é divulgado, que não é passado aí para os estudantes, os cidadãos e assim por diante. Então, vamos lá, ó. Iniciando aqui com outro conectivo agora de dentro do parágrafo. Então, conectivo intraparagrafal. Diante desse cenário, inclusive este aqui funciona como um operador de argumentação, tá bem? Diante desse cenário, vejam só, nota-se, agora eu tenho que falar o quê? Eu tenho que falar sobre essa, né, dar um pouquinho, uma abrangência um pouquinho maior sobre isso que eu estou falando da falta de informações, colocando o nosso tema, colocando aí, pelo menos, a expressão-chave
da nossa redação, tá? Do nosso tema. Então, olha lá. Nota-se que muitas pessoas acometidas por doenças psiquiátricas, doenças mentais, sinônimo, para não repetir, para não causar redundância, ainda sofrem preconceito. Então, vejam só, o preconceito relacionado com o quê? Com a escassez de informações corretas, tá? Sendo que estigmatizadas, ó, os estigmas. Onde que estava isso aqui, gente? Tem que aparecer o tema, ele tem que aparecer em todo parágrafo, tá? Sendo estigmatizadas como loucas e excluídas socialmente. Pronto. Estou dentro do tema. Não fugi. Então, perfeito, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a segunda parte de elemento obrigatório, que é o meu repertório sociocultural. Obviamente que eu não vou começar o repertório aqui do nada, né? Eu não vou começar o repertório sem antes eu colocar aqui o meu conectivo. Então, temos aqui um conectivo intraparagrafal, de dentro do parágrafo, né? E um conectivo de conformidade, né? Conforme Paulo Freire, segundo Paulo Freire. Então, quem é Paulo Freire? Paulo Freire foi um educador brasileiro, né? Na verdade, ele se formou para direito, mas foi aí um dos maiores educadores que nós já tivemos aí na nossa história. E aí, vamos lá, ó, Paulo Freire, quem é esse fulano? Meu tio? Não. Então, veja um travessão aqui que vai fazer essa ajuda para explicar quem foi Paulo Freire, né? Então, vejam só. Patrono da educação brasileira. Ah, agora eu sei quem é Paulo Freire. Então, venho aqui, né? E agora eu vou dizer o que que o Paulo Freire falou. Olha lá. Entre aspas, por quê? Citação direta, né? Se fosse indireta, diria com outras palavras o que ele falou, sem as aspas, o que é até mais aconselhável, tá bom, pessoal? Mas, se quiser colocar a direta, pode ser. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, isso daqui quem falou não fui eu, foi o Paulo Freire. Se foi o Paulo Freire, gente, as palavras dele não são as minhas palavras, então são palavras externas que eu estou trazendo para o meu texto. O que, que é isso? Repertório sociocultural, tá certo? Isso é um repertório sociocultural. E agora o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que argumentar. Isso que a gente vai aprender para fazer na outra aula, né? O que, ó, fazendo aí uma ligação, uma conexão, o que demonstra a relevância do ensino formal na disseminação de conhecimentos adequados. Olha lá, disseminação de conhecimentos adequados, que são as informações corretas que nós falamos lá no tópico sobre as patologias mentais, outro sinônimo para não repetir doenças mentais. Agora eu troquei o substantivo doenças por patologias. Ponto final. Então vamos agora concluir o parágrafo. Vejam outro conectivo, agora um conectivo de conclusão, tá? Por quê? Porque eu estou concluindo o meu parágrafo. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um arremate de tudo que eu falei, juntamente a uma reflexão crítica do que foi dito. Olha lá. Percebe-se a necessidade de abordar essa temática no âmbito educacional, que foi essa aqui a minha argumentação, né? O âmbito educacional, falei aqui das escolas, né? O Paulo Freire falando das escolas, né? Então aqui, onde que essas informações adequadas seriam disseminadas no ensino formal. Estou falando de quê aqui, gente? De escolas, tá? Para quê? Olha lá, a reflexão crítica. No intuito de promover a conscientização da comunidade escolar e de combater a exclusão daqueles que passam por esses problemas. Reflexão crítica, tá certo? Que já vou, inclusive, antecipando, de uma forma genérica ainda, o que eu vou fazer para resolver este problema na conclusão, lá no último parágrafo, que é a solução do problema. Então, veja que eu levantei um problema, eu problematizei aí essa questão da falta de informação correta, né? E aí fizemos esse arremate com uma reflexão crítica. Tranquilinho, pessoal?
Então, é isso que vocês têm que fazer aí no desenvolvimento. Agora, como que será esse tópico frasal, né, do qual nós já falamos, já mostrei para vocês, mas não mostrei como se faz. Então, vamos lá, colocar isso em prática. Tópico frasal nada mais é que o nosso argumento. Lá na introdução, nós já vimos que finalizamos com os núcleos argumentativos, né? Que é o argumento sintetizado, que serve como justificativa da sua tese, que pode ser por causas, por consequências, causa e consequência, oposição, etc. Então, aqui nós temos o núcleo. Para que o núcleo serve? Temos dois núcleos, núcleo 1 e núcleo 2. Para que ele serve, gente? Para ser desenvolvido. Onde? No desenvolvimento. No D1 e no D2, respectivamente. Tá certo? Então, se eu falei que lá no meu núcleo 1, que um dos problemas era a falta de informações adequadas, lá na minha argumentação tem que falar dessa escassez de conhecimentos corretos sobre a questão. Eu mudo um pouquinho as palavras, né, para não ficar repetitivo, mas falando da mesma coisa, tá? Aí do mesmo núcleo argumentativo. Então, esse núcleo, quando eu estou no desenvolvimento, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar o meu tópico frasal, tá certo? Então, vejam só, o núcleo argumentativo vira tópico frasal no desenvolvimento. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho dois tópicos frasais, ou seja, um para cada desenvolvimento. Um núcleo, ó, o núcleo 1 vai ser respectivo ao meu tópico frasal do D1 e o meu núcleo 2, núcleo argumentativo 2, vai ser respectivo ao tópico frasal do meu D2, tá certo? Então, um para cada parágrafo. Como que eu vou fazer aí no desenvolvimento, né, esse tópico? Ele vai ser o argumento desenvolvido. Antes eu tinha um argumento sintetizado, né, pequeno, aí, resumido. Agora eu vou desenvolvê-lo em forma de um período, né, em forma de unidades frasais, né, orações que se juntam aí para formar o período, tá? Que vai servir como a motivação do meu parágrafo. Vamos ver? Olha lá, tópico frasal. Como que ele tem que ser? Ele é a ideia central do meu parágrafo. Então, vejam aí que ele é o cérebro do meu parágrafo. Tudo que vou falar do meu parágrafo tem que ter a ver com ele, com o meu tópico frasal, tá certo? O meu tópico frasal. O argumento nada mais é que um argumento desenvolvido em um ou dois períodos. Eu posso até fazer mais que um período para falar aí dentro do meu tópico frasal, como nós vimos, né, no exemplo anterior. Ele tinha dois períodos, o primeiro que colocava o núcleo argumentativo e o segundo que fazia o arremate do tópico frasal, tá certo? Então, ampliou aí o tópico frasal. Dois períodos para falar de um único tópico. Tudo bem? Ele deve ser obrigatoriamente claro, então tem que falar com clareza, não posso ficar rodeando, tem que ser objetivo, né, e conciso, tá certo? Então tem que ir direto ao ponto. E esses tópicos, como eu já falei, eles vêm a partir dos núcleos argumentativos que estão na introdução, não esqueçam disso. Esses tópicos frasais, esses núcleos argumentativos estão na minha introdução. Lá no final, é o NA1 e o meu NA2. Tranquilo? Então, exemplo, se eu tenho lá na introdução, fechei a minha introdução com o núcleo 1 que eu dizia que era falta de informações adequadas. Como que vai ficar o meu D1? O meu tópico? Então, olha lá. A princípio, conectivo. A princípio, o que vai acontecer? Né? A princípio, é necessário discutir. Então, olha lá. A princípio, é necessário discutir. Eu sempre tenho que trazer, pessoal, esse direcionamento. O que eu vou fazer nesse parágrafo? É necessário discutir, é preciso abordar, deve-se questionar a questão do... Eu sempre tenho que trazer essa construção verbal, né, de ação, de dizer o que eu vou fazer, o direcionamento aí do meu parágrafo.
Então, o que eu vou fazer no meu parágrafo? Eu já sei que no meu parágrafo eu vou fazer uma discussão. O que eu vou discutir? A escassez informacional de qualidade pela população. O que é isso, gente? Nada mais é do que falta de informações adequadas. E o que isso tem a ver com o meu tema? Então, olha lá. Como propulsora, geradora, motivadora do que? Dos golpes cibernéticos no Brasil. Digamos que o tema, né, a expressão-chave fosse sobre aí os golpes cibernéticos que acontecem aí na web, né? Então vejam que temos aí um tópico frasal perfeito. E no meu núcleo 2, qual seria um outro problema que estaria relacionado com esses golpes cibernéticos? Vamos ver, eu encontrei lá no meu planejamento textual, no meu brainstorming, que além da falta de informações, seria também o que poderia combater, né? O aperfeiçoamento da fiscalização governamental. Então, qual que é a relação do aperfeiçoamento da fiscalização governamental com os golpes cibernéticos? Agora, então, vem meu argumento, no meu D2. Como fica isso? Além disso, ao conectivo interparagrafal entre D1 e D2, conectivo de soma, né? Então, são dois argumentos sobre um problema. Então, olha lá o verbo de direcionamento. Evidencia-se a necessidade de que, gente? Aprimoramento da fiscalização por parte do Estado. Por parte do Estado, né, gente? Então, quer dizer o quê? Que o Estado agora que tem responsabilidade de combater isso. Mas eu não acho que é o Estado, que eu sou contra o Estado. Não me interessa, gente. Na redação, isso não é necessário discutir, tá bom? Isso é uma outra discussão. Aqui você está dizendo que o Estado é responsável por aprimorar essa fiscalização. Pronto, acabou. É o seu argumento, tá bem? Você tem que defender isso agora. Para quê, gente? Então, olha lá, como forma de combater os ataques cibernéticos na sociedade brasileira. Então, voltei a falar do tema. Sempre o tema tem que aparecer aí nos meus parágrafos, tá certo? Perfeitinho, pessoal? Então, aí o tema, né? O tema seria medidas para prevenir os golpes cibernéticos no Brasil. Medidas, sendo aí a nossa expressão de comando, tá certo? Então, aqui, ó, medidas para prevenir. Então, expressão de comando. O que? Golpes cibernéticos, expressão-chave. E onde? No Brasil, que é o nosso delimitador espaço-temporal, né? Brasil de quando? De hoje em dia, sempre. Não apareceu a data porque é dos dias de hoje, tá bom? É por isso que a gente não começa a redação como nos dias de hoje, atualmente, né? Lógico que é nos dias de hoje, atualmente. Então, pessoal, vamos aí agora fazer um exercício, eu passei para vocês, né? Podem fazer em casa, com mais calma. Sobre o tema, meios para combater o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Então, meios para combater, já temos aqui, né? Sempre façam isso, gente. Encontrou o tema, vai direto já fazer aí o que é cada partezinha. Isso aqui é a interpretação do tema, né? O segundo passo aí, o primeiro passo aí do nosso planejamento textual. Então, meios para combater. É isso que eu quero que você fale na sua redação de medidas, meios, maneiras para combater. Combater o quê? Então, o trabalho análogo à escravidão. Trabalho análogo à escravidão. O que é isso aqui, gente? É a nossa expressão-chave. É o nosso assunto. É do que eu estou falando no meu texto, tá certo? E que tem que aparecer nos parágrafos. E onde, quando? No Brasil, dos dias de hoje. Então, olha lá, elabore os dois núcleos argumentativos da sua introdução e os dois tópicos frasais dos seus desenvolvimentos, D1 e D2. Na introdução, então, vocês vão colocar para mim o núcleo 1 e o tópico. Eu já dei até o direcionamento para vocês. Diante desse cenário, né? Então, aí o operador argumentativo, é necessário discutir sobre
Sobre o que, gente? Sobre o seu núcleo 1. Lembra disso, tá? Mudando as palavras, fazendo aí uma paráfrase, tá certo? Paráfrase. O que é paráfrase? Dizer a mesma coisa com outras palavras. Sinônimos. Como propulsora do trabalho de escravidão moderna no Brasil. Falei ali a expressão chave com outras palavras. Outra paráfrase para não ficar aí redundante o seu texto. E o seu núcleo 2? Façam a mesma coisa, pessoal. Então, temos aí, né, o seu núcleo 2, né, aqui o núcleo 1 e aqui o núcleo 2, relacionado aí com o seu tópico frasal 2, tá certo? Aqui o seu tópico frasal 1. Beleza, pessoal? E aí está lá para vocês, ó. Além disso, né, cabe evidenciar o fator tal, que é o seu núcleo 2, como gerador de situação semelhante a de escravos na sociedade brasileira. Falando aí do tema. Tudo bem? Então, isso é o tópico frasal, pessoal. Faça esse exercício, porque ele vai ser fundamental para você entender na prática como é o seu tópico frasal. Então, aí, né, temos este parágrafo, que nós sabemos que é o D1, olha o conectivo inicial dele, interparagrafal. A priori, então uma coisa que é a priori é uma coisa que vem em primeiro lugar, né? Então, se eu estou discutindo em primeiro lugar, é uma primazia. Estou estabelecendo uma maior prioridade para este tópico, né? Neste caso aqui, para este argumento. Então, eu sei que é o meu D1, desenvolvimento 1, tá certo? Cabe salientar que, de acordo com o movimento literário do século XIX, o romantismo, a criança era um ser puro. As tendências desse pensamento artístico influenciavam a temática poética brasileira por meio da idealização da infância. O que é essa primeira parte aqui, gente? Vejam que tem dois períodos, um período que vem até aqui e outro que vem até aqui. Dois períodos falando da mesma coisa, que é o tópico frasal, tá certo? Então, já falamos aí dessa parte. Agora, ó, indo de encontro a essa visão, o que é ir de encontro a? Ir de encontro a não é ir ao encontro de, tá certo, pessoal? Ó, de encontro a significa o quê, gente? Contra, tá certo? Ir ao encontro de significa o quê? Ir a favor, tá certo? A favor. E não tem frase aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Antes de verbo no infinitivo. Então, olha lá, ó, indo de encontro, o que é isso? Indo contra essa visão, né, de que a criança era um ser puro, como era no romantismo, olha, já trazendo aí até um repertório, né, inicial. A sociedade contemporânea cada vez mais erradica a pureza dos infantes através da influência cultural consumista presente no cotidiano. Como se pode perceber, agora é a argumentação, nos inúmeros comerciais voltados ao público dessa faixa etária, no intuito de influenciá-los a pedirem aos pais que comprem os produtos, né? Então, está dando aí um exemplo. Assim, então, conclusão, é possível admitir que a alegação de uma sociedade conscientizada se tornou uma maneira hipócrita de esconder os descasos em relação aos efeitos de publicidade infantil no Brasil, no país. Vejam que aqui temos uma reflexão crítica para fazer o arremate do parágrafo, tá? Então, o que nós temos aqui? Uma alusão sociocultural. Por que é uma alusão sociocultural, gente? Porque está falando de um movimento literário. Olha aqui, movimento literário do século XIX, que era o romantismo. E literatura, como você já sabe, nessa altura do campeonato, pelo amor de Deus, é uma arte, tá certo, pessoal? Então, aí, nós chamamos isso de alusão sociocultural, como vocês já viram na aula de repertório sociocultural. Então, aí, exercício para vocês, né, sobre repertório. Digamos que o tema fosse meios para combater o trabalho análogo à escravidão no Brasil, já foi comentado, né? Apresente 3 repertórios socioculturais que poderiam servir como fundamentação argumentativa. Que repertório você poderia trazer? Literatura, uma música que você já ouviu falar que
né? Aborde algo semelhante a isso, um filme a que você assistiu, que trabalhe essa temática, um livro que você tenha lido, tá certo? Então, qualquer questão como essa, né, uma notícia que foi divulgada com números, com dados, dados estatísticos, algo que você possa aí trazer para o seu texto que seja de fora, tá certo? De fora do seu texto, trazer para dentro do texto, ser repertório sociocultural. Todo o conhecimento que você adquiriu em sociedade ao longo de sua formação, de sua permanência na sociedade, tá certo? Então, tragam aí para mim repertório 1, repertório 2 e repertório 3 que vocês poderiam utilizar, tá? Deixem nos comentários tanto o exercício 1 de tópico frasal, quanto este exercício aqui sobre repertórios socioculturais, que eu vou corrigir aí para vocês para ver se está tudo certinho, se está bem relacionado aí com os temas que foram trazidos. E é isso, pessoal, por hoje. Nós continuamos aí na nossa próxima aula, aí abordando agora a questão das outras partes do desenvolvimento, dos outros elementos obrigatórios, que são a argumentação e também o fechamento do seu texto, a reflexão crítica, como nós podemos fazer isso. Não percam essa próxima aula, porque a argumentação é extremamente importante para que você obtenha uma excelente nota na competência 3 de argumentação, tá certo? Então, por hoje é só, meus queridos, e nos vemos aí na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.